Laqueadura tubária, um método definitivo ou provisório? Olá, bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube, onde eu vou falar de laqueadura tubária. E antes de começar a falar, você já está inscrito aqui no meu canal? Se inscreve, se estiver inscrito, dá um like, compartilhe esse vídeo, porque tem tanta gente que tem dúvida sobre laqueadura tubária e pode deixar suas dúvidas ou compartilhar com alguém. A laqueadura tubária é um método anticoncepcional. Então, quando nós falamos dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, primeiro nós temos que dizer que estes direitos foram grandes conquistas das mulheres do mundo todo e das mulheres brasileiras. Dentre os direitos reprodutivos, nós temos que falar sobre o acesso aos métodos anticoncepcionais. Então, nós temos os métodos anticoncepcionais reversíveis, os métodos anticoncepcionais irreversíveis. E os métodos anticoncepcionais pode ser pílula anticoncepcional, pode ser o DIU de cobre, pode ser o DIU Mirena, pode ser o diafragma, pode ser o preservativo, a camisinha feminina, a camisinha masculina. Agora, durante muitos anos, as mulheres, o que acontecia? Só era chegado para as mulheres a questão de quê? Pílula anticoncepcional. Então, era como se tivesse reduzida a anticoncepção em dois métodos, pílula anticoncepcional ou laqueadura tubária. Então, a laqueadura tubária é um método anticoncepcional muito ainda utilizado pelas mulheres, muitas vezes porque elas nem sequer têm acesso aos outros métodos anticoncepcionais. Não sabem sobre o DIU, não sabem sobre o diafragma, não sabem sobre outros métodos, sobre o implante hormonal. Então é como, camisinha ou a laqueadura. A laqueadura, como anticoncepcional, ela deve ser feita, primeiro, se a mulher desejar. Segundo, há indicações da laqueadura. E hoje a gente pôs uma elasticidade maior na laqueadura tubária. Antigamente, a laqueadura tubária só era feita na hora do parto e muitas vezes até no parto cesáreo. Então, muitas mulheres às vezes tinham o parto cesárea para poder fazer a laqueadura tubária. Hoje, a gente sabe que a laqueadura tubária, ela não precisa ser exatamente feita no parto cesáreo. Se a mulher estiver caminhando para um parto normal, ela pode ter seu parto normal e imediatamente após o parto normal, ela pode fazer a laqueadura periumbilical. Então, ela não precisa fazer cesariana para fazer a laqueadura. E também ela pode fazer a laqueadura fora da gravidez, fora do parto, que até é o ideal. Ela pode fazer através de uma laparoscopia e tem algumas normas, ela ter mais de 25 anos, ter 2 ou mais filhos, então isso é um direito que as mulheres têm. E se ela realmente quiser fazer a laqueadura tubária, o que você vai explicar? Como é que é a laqueadura tubária? O útero, ele mede mais ou menos o tamanho de uma pera. O útero é mais ou menos o tamanho de uma pera. Ele mede até 9 por 5,5 por 4,5. O ovário, ele é como se fosse uma noz. E a trompa seria como se fosse uma vagem, um aspargo. Então, ela é comprida. Ela mede mais ou menos 10 centímetros. E para que serve a trompa? Olha, cada órgão tem a sua história. A trompa é o órgão que foi feito para ter o encontro dos gametas. Então, a trompa, ela permite que o espermatozoide que adentrou no colo do útero entre dentro da trompa, o óvulo que passou, que foi eliminado pelo ovário, entra do lado de cá da trompa e aí tem um encontro. Esse encontro é a fecundação.
Então, o óvulo é uma das células maiores, mede 1000 micras. E ela tem 23 gametas, que encontram com os outros 23, aí já vira 46. E aí já começa a divisão celular. Olha que bonito. Então, aqui na trompa começa a divisão, aí divide, fica mais 2, 3 dias dividindo, indo para frente, que esses cílios que agora empurraram o espermatozoide para cá, agora empurram o ovo fecundado para cá, aí ele cai no útero, fica 2, 3 dias, aí ele gruda. Quando você faz a laqueadura, o que você faz? Você interrompe mecanicamente esse encontro. Então, o que você faz? Você faz um corte, cauteriza, dá um ponto, faz um corte, cauteriza, dá um ponto. Hoje, como a gente usa muito o bisturi elétrico, quase a gente nem usa mais o fio. A gente faz como o quê? Faz que nem uma alcinha. Imagina assim, se você tivesse uma blusa, você faz uma alcinha e corta uma pontinha daqui, uma pontinha daí. A trompa mede mais ou menos 10 centímetros. Então, você tira uma quantidade pequena, meio centímetro. A gente evita tirar uma quantidade grande para não dar varizes. Então, quanto menos tiver, melhor. Aí, as perguntas. Fátima, e o que acontece com esse óvulo que vai cair aonde? Olha, todos os óvulos que não são fecundados, todos esses óvulos que medem 1000 micras, todo mês entram dentro da trompa e se eles não forem fecundados, eles são absorvidos na própria trompa. Então, se você tiver uma laqueadura aqui, esse óvulo que entrou aqui, ele não vai passar até aqui e vai ser absorvido na própria trompa. E a laqueadura, ela vai dar algum problema de frigidez? Ai, frigidez é uma palavra horrível, mas é muito usada. Que fala, essa mulher vai ficar fria, vai ficar gelada. Olha, a laqueadura tubária não tem qualquer implicação sobre a libido. Não tem. Então, não vai fazer por conta disso. E o espermatozoide, ele entra, ficaria até aqui, e aí ele também é absorvido na própria trompa. Então, a laqueadura, ela é um método seguro, ela é um método considerado irreversível, porque a reversibilidade, fazer uma cirurgia que é possível, mas é uma cirurgia mais complexa. Precisa de fazer uma cirurgia com microlâminas, com microlunetas, para você encontrar exatamente esse lugarzinho e canalizar, juntar a trompa. Então, quanto menos espaço você tirar, mais fácil de recanalizar. Hoje, toda vez que é oferecido para a mulher a cirurgia de laqueadura, se ela tiver alguma desistência, você fala para ela que ela pode fazer essa cirurgia de recanalização ou então recorrer às técnicas de fertilização in vitro. Tem bons resultados, mas ainda são muito caras. Elas não são acessíveis a uma parcela expressiva da população. E a laqueadura falha? Falha pouco, mas ela falha. Ela pode falhar por quê? Porque às vezes há uma recanalização. Tanto ela pode falhar após o parto, no parto normal, fazer a pérola umbilical, como ela pode falhar depois do parto cesárea ou fora da gravidez. Mas estatisticamente, lógico que todo mundo, conhece alguém. Agora, nesses anos todos que eu sou médica, eu vi pouco na minha experiência, que é de muito tempo, né? E juntar com a literatura, quando você oferece a laqueadura tubária, você oferece como um método definitivo. Um método que vai ter muito pouco efeito colateral sobre a vida da mulher. Às vezes, algumas mulheres, depois da laqueadura, elas podem ter aumento da menstruação. Isso talvez porque aumente as veias, a circulação. Então, quando você vai fazer a laqueadura, você deve fazer uma boa anamnese, perguntar bem para essa mulher como é que é a menstruação dela. Se é uma mulher que já tem uma menstruação muito abundante, ter esse cuidado, esse olhar. E principalmente explicar a ela as implicações emocionais sobre a sua sexualidade, sobre o seu humor, sobre a TPM, sobre a enxaqueca, que não existe relação. Então, a laqueadura tubária é um método que é disponível na rede, é um método que você
tem direito, que você pode fazer, mas principalmente você tem que querer e saber de você.